Repare que a gente não pode negar que o ser humano vive em problemas. Eles parecem estar aqui. E por que eu digo que eles parecem estar aqui? Porque eles se situam, na verdade, antes de terem uma expressão externa ou aparentemente real na experiência, eles estão dentro de cada um de nós, como um modo específico de nos depararmos com isso. O que seria viver uma vida sem problemas? É bem interessante isso, porque quando alguém pergunta como me livrar de problemas, que é muito comum isso, nós nunca nos perguntamos se esses assim chamados problemas, eles têm de verdade existência fora de nós mesmos, porque tem uma mera representação externa deles. Essa representação externa não implica a verdade de um problema, implica sim um modo em nós de interpretarmos a experiência. Então repare como é delicado isso. Como me livrar de problemas? É como a pergunta: como me livrar do medo? Para nós, problemas, sofrimento, medo, toda a ordem de situações que nos acontecem, que ao lidarmos com aquela dada situação, não sabemos lidar com ela, com a liberdade da compreensão do que aquilo implica, do que aquilo significa, para nós, isso se configura como sendo um problema. E nós queremos nos livrar disso. Mas a ideia é equivocada, porque nós colocamos o elemento eu, que é esse que está dentro do problema, sendo o próprio problema, como um elemento que pode separar de si mesmo o problema, para dar conta dele. Aqui o que estamos desafiando você a compreender conosco é que nenhum problema está separado daquele que está no problema. Então, se nós queremos descobrir o que é viver livre de problemas, nós precisamos descobrir o que significa estar livre daquele que é o problema, quando o problema está. Que se situa sendo alguém para lidar com o problema, quando o problema se apresenta. E aqui nos deparamos com a questão desse elemento que diz: para obter o fim do problema, eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo outro. Estamos nos deparando com esse equívoco em nós de programar uma ideia do que deve se fazer para resolver um problema. Ah, eu estou com um problema porque eu tenho que fazer isso. Esse é o elemento principal no equívoco da solução do problema. Porque o problema, ele está presente porque nós temos esse elemento de separação, que é esse eu, que é o problemático, e o dado problema, e há um elemento que nos separa para ver a verdade do que está sendo colocado aqui. Esse elemento é o elemento do tempo. É o tempo que diz: amanhã resolverei. Eu preciso fazer isso, isso e aquilo para terminar com esse problema. Isso sempre pede a presença do depois, do amanhã. As pessoas dizem, por exemplo: eu preciso ficar bem da inveja, ficar bem do ciúme, eu preciso ficar bem, eu vou resolver isso, eu vou resolver essa questão, eu não posso ficar sentindo isso. Reparem, as expressões nossas são sempre expressões no tempo. Amanhã não terei inveja, amanhã não terei ciúme, amanhã não irei sofrer, porque eu vou fazer isso, isso e isso. Então, esse elemento, que é o eu, do problema, está separado
pelo tempo. É sempre depois que iremos resolver o problema. E quem irá resolver o problema? O eu. Com que base? Com base numa ideia, que é um pensamento, um planejamento e um programa. Então, nossas ações são ações para a solução de problemas com base no equívoco, porque estamos perpetuando o problema, adiando o problema, dando continuidade ao problema, sem a ciência de que esse elemento, que é o tempo, está nos separando diretamente do experimentar do problema. Sem essa separação, então nós não entramos em contato com a experiência, porque ficamos psicologicamente, ideologicamente, no pensamento, adiando, protelando, planejando, idealizando, colocando tempo para resolver isso. O que é que estamos dizendo aqui para você? No momento da inveja, você não está separado, sendo invejoso. É só inveja. Tomar ciência da inveja, como ela é agora aqui, sem plano, sem ideia, sem conceito, sem o tempo, é sem adiamento. A presença da inveja é uma dor. Vamos colocar primeiro a palavra inveja fora da experiência. A experiência em si chama-se dor. Quando é que se tem inveja? Quando há uma comparação entre o que eu sou e o que eu deveria ser. O que eu tenho e o que eu deveria ter. O que eu não tenho e o que eu poderia ter. Aí surge a dor. Vamos esquecer a palavra inveja. Estamos com a dor. Essa dor está se posicionando numa separação entre eu e um pensamento, eu e uma imagem. Um carro bonito passa e olho para o meu carro e digo: eu poderia ter um daquele. Eu poderia. Aí tem uma dor, porque o pensamento constrói a história de não ter dinheiro, de não. Esse movimento é o movimento da dor. Isso nós chamamos de inveja. A inveja é uma dor. Essa dor não está separada daquele que está em dor. O que temos feito é colocarmos sempre o elemento tempo para lidar com os problemas. Então, em dor, eu digo: eu não posso continuar assim, mas eu conseguirei. E a dor está presente. Então, o eu sustenta a dor. O eu sustenta a inveja, sustenta o medo, sustenta o ciúme, quando quer lidar com aquilo, com um plano, com uma ideia, com uma comparação, com um autojulgamento, com uma rejeição. O que estamos dizendo para você aqui é que é fundamental termos uma aproximação dessa questão do tempo. Reparem, todo esse tempo é um tempo que está sendo construído pela memória. Assim sendo, está sendo construído por imagens que o pensamento constrói, de uma pessoa que não quer aquilo, ou de uma pessoa que deseja aquilo. Então, a dor é a pessoa, não é a experiência. A pessoa é a dor. Onde está a solução para o problema? Na compreensão clara de que essa pessoa está sustentando ela mesma na memória. Estamos juntos? Hein? Está sustentando ela mesma na experiência, no julgamento, na comparação, na ideia de que ela é inferior porque o carro dela é mais simples ou porque está lhe faltando algo. É sempre a identidade do eu se separando da experiência em razão desse tempo
idealizado pelo pensamento, pela memória, pela imagem, que está dando continuidade ao problema. Por isso eu comecei a fala dizendo: "Será que isso de verdade é um problema? Ou é uma aparição que se constitui um problema, porque aquele que entra na experiência, como sendo experimentador, entra já julgando, entra na experiência já comparando, já se diminuindo ou se aumentando, que é a comparação. Compreendam a beleza de abandonar a ideia de alguém presente na experiência. Será possível vivermos livre de todos os problemas? A resposta para isso é sim, se você não estiver aí. Quando chega o momento, e esse momento tem que ser agora, não pode ser depois, porque o tempo não entra. Reparem, nós estamos aqui lhe mostrando que temos que liberar de nós essa questão do tempo. Aqui eu me refiro a esse tempo psicológico. É o tempo psicológico que coloca você nessa ideia. É sempre ele que coloca você na ideia: eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu preciso, eu quero. Reparem, tudo isso implica tempo. Em nossas vidas, no ego, nós estamos cheios disso. Eu não tenho, mas mereço ter. Eu não tenho, mas não mereço ter. Eu não posso, mas eu poderia. Ai, se eu pudesse. Então, nossas frases, o nosso modo de confrontar a experiência do instante com base no pensamento, que é memória, que é esse tempo psicológico, é a base do problema, que é o eu. Onde ele está se situando? Na separação. Eu sou isso, mas eu desejo mesmo é ser aquilo. Eu tenho isso, mas na verdade não gosto disso. O que eu gostaria de ter é aquilo. Olha você no tempo. Um tempo idealizado pelo pensamento. Olha você no problema. Você repare só isso. Você não está feliz com o que é. O que é como se sente. O que é o que aparece no momento. O que é o que tem no instante. Você não está feliz porque você está se separando num ideal do que deveria ser. Uma aproximação da verdade da vida é a compreensão de que a vida, ela já é suficientemente generosa se você não carrega o peso da inveja, da comparação, da ambição, da ideação, da insatisfação com esse passado, se comparando com o futuro que o pensamento constrói. Quando o sentido do eu não está, temos a ilusão do tempo se dissolvendo. Então reparem, o eu, o ego, é o tempo. E o tempo se situa no que o pensamento se posiciona. E o pensamento em nós está sustentando há milênios esse ideal de crescimento e evolução psicológica. Deixa eu deixar claro isso, se ainda tem tempo aqui. A evolução psicológica, não estou falando da evolução tecnológica, científica, matemática, tudo isso tem um lugar dentro do contexto do sonho de tempo em que o ser humano, cientificamente, biologicamente, tecnologicamente, vem evoluindo. Estamos falando do ponto de vista psicológico. Psicologicamente, nós temos a ilusão de que seremos mais felizes se tivermos, como no exemplo que foi dado, um carro diferente do que temos. Porque na sua cabeça
que é condicionamento de cultura, quem dirige um carro mais confortável, mais bonito que você, ele é feliz, em razão do carro que tem. Você não sabe, ele já não está mais feliz, porque passa sempre um carro mais moderno e mais bonito que aquele perto dele. Ele também está sofrendo a comparação e a inveja. Só na sua cabeça alguém é mais feliz que você, porque tem o que você não tem, alcançou o que você não alcançou, está no trabalho do concurso que fez, está tendo a renda, está vestindo as roupas que você diz: "Eu merecia uma roupa daquela, merecia uma casa daquela". Então nós somos, dentro de nossa cultura, dentro de nossa visão egóica, dentro dessa ilusão, na falta da verdade, da compreensão do autoconhecimento, nós estamos vivendo na ilusão do tempo, desse tempo psicológico, desse vir a ser, desse evoluir, desse alcançar para ser feliz. Escutem isso, felicidade é ser, e é ser sem ego. Felicidade não depende de outra coisa. Felicidade é a natureza de Deus, que é você em seu ser, quando o sentido de um eu, que é só um conjunto de condicionamento psicológico, condicionamento de cultura, onde tem esses valores sociais, culturais, filosóficos, espirituais. Sim, espirituais, porque temos o ideal também da espiritualidade. Quando você é em comum, quando você tem riqueza de espiritualidade. A real espiritualidade, ela não é a riqueza que o pensamento constrói. A verdade sobre a espiritualidade é o fim de alguém presente sendo espiritual. Ser é não ser. A verdade de ser real é não ser alguém. Isso é real espiritualidade. Tudo isso requer a presença desse tempo, da ilusão desse tempo. A coisa interessante a se dizer aqui é que essa ideia de como, é assim que em geral surgem nossas perguntas: como vencer o medo? Como vencer o sofrimento? Como me livrar da inveja? Repare, queremos nos livrar de tudo que nos prejudica. Prejudica quem? Ao mim. Que o mim está em dor quando isso lhe provoca dor. Por que não investigar a natureza desse mim? Por que esse mim não quer se livrar do prazer, da satisfação, do preenchimento, desse modelo de crença de que será feliz tendo e obtendo e realizando? Por que ele não quer se ver livre disso? Porque na nossa visão condicionada de mundo, uma coisa de cultura que recebemos dentro dessa história de repetição de humanidade que carregamos, é que isso é importante. Para quem? Para o ego. Para essa ilusão desse mim. Então, qual é a solução de todos os problemas? Como viver livre de problemas? O que são os problemas? Na verdade, o que é esse eu em problema? Que temos colocado aqui para você, e você precisa se aproximar e ver isso por si mesmo, é que você é o problema. Sem você não há problema. A vida, ela é como ela é, quando você não está. Uma outra coisa interessante a ser dito aqui, ou talvez não esteja soando interessante isso que eu acabei de dizer, mas algo a ser também dito aqui, mesmo assim eu vou dizer, é que você não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença.
O universo sempre esteve por aqui. Já estava aqui quando você chegou, e você acha que está aqui. Estamos dizendo que você não está aqui, você não faz a menor diferença. Esse sentido de importância, de autovalorização no ego que carregamos, é o que sustenta nossa vida, particular vida, carregada de problemas. Aqueles que realizaram a verdade de Deus, sabem que só tem Deus. E se só tem Deus, não há problema. A beleza da realização do seu ser é que o seu ser é Deus realizado. Não é você realizando Deus, é Deus se realizando. E eu uso a expressão se realizando, é porque é nesse momento que está acontecendo. É nesse instante que está acontecendo. E nesse instante não existe mais o tempo. Uma vida sem problemas significa uma vida nesse realizando Deus agora. Deus não é medo, Deus não é desejo, Deus não é inveja, Deus não é comparação. Deus não está aqui porque, vindo do passado, caminha para o futuro. Deus é. Isso é o fim da ilusão. Esse antes, durante e depois nunca existiu. Acabei de colocar, antes de você chegar, tudo já estava aqui. Não, nunca, nada esteve aqui. Na verdade, você nunca chegou. Compreender aquilo que está fora do conhecido, aquilo que está fora do intelecto, aquilo que é a real razão, fora da razão. A verdade é a liberdade. E a liberdade é a ausência do tempo. Esse é o nosso assunto com você. Ter uma aproximação disso é ter uma aproximação da verdade, da real meditação. Eu vejo as pessoas perguntando como realizar rapidamente isso. Como realizar Deus rapidamente? Como alcançar a iluminação rapidamente? Não há tempo. Não tem rápido, não tem devagar, não há tempo. Uma aproximação da realização do seu ser requer uma aproximação da vida, agora, aqui, sem essa noção de tempo. Não coloque tempo. Tempo é algo que o pensamento configura, colocando esse serei, alcançarei, realizarei. Talvez o seu interesse não seja por um carro, a inveja não seja por isso. Talvez a inveja seja por ser alguém especial, visto aos olhos de outro como alguém muito humilde, muito simples, muito bondoso, um benfeitor humano, uma alma grandiosa. Talvez a nossa ambição seja assim chamada espiritual, porque acreditamos muito nesse especialismo do ego, nesse especialismo do eu, nesse autoaperfeiçoamento, nessa melhora, nessa representação de ser um alguém melhor. Abandonem tudo isso. Vamos nos aproximar da vida como ela é, eliminando esse elemento desse eu que se situa nesse tempo psicológico. Então sua vida se revelará como sendo a real vida, que é a vida divina. A real vida divina é aquela que se revela quando você não está. Esse é o nosso assunto com você. Em geral, as pessoas usam a palavra espiritualidade ligado a todo tipo de práticas religiosas e crenças religiosas. Então, para muitas pessoas, a religião ela é confundida com rituais